Bom, depois de trabalhar na parte textual do material de divulgação da Alice Black e de ter gravado o vídeo explicando um pouquinho sobre a história, hoje foi dia de trabalhar no book trailer e nos quotes, que eram as últimas coisas que estavam faltando. Fizemos bastante mudanças, né? Como que pode, né? De 2015 para cá, houve uma evolução de nossa parte como escritores e também uma evolução das artes. Foram muitas mudanças, mas eu acho que valeram a pena. Valeram? Valeram. Então, assim, teve coisas que a gente foi obrigado a mudar, tipo a inserção da nova capa, né, que não tinha jeito, e outras coisas que a gente já tinha visto que precisava melhorar há um tempo atrás e agora a gente aproveitou a oportunidade para fazer. Além de, não vai dar tempo de a gente mostrar aqui, mas de toda também uma reconstrução do site em relação ao livro, porque a primeira edição está esgotada e agora nós estamos trabalhando essa segunda edição. E como é bacana ver as coisas novas que estão vindo no livro. Eu acho que a gente já falou das ilustrações, das novidades e essa experiência de fazer uma segunda edição de um livro. E principalmente porque é um livro que a gente ama muito. Então a gente vai mostrar as mudanças, né, que a gente fez nos quotes e no book trailer e depois a gente mostra o que a gente fez no site. Isso, vamos lá. Bom, com relação ao book trailer, a gente teve 3 pontos de mudança assim, principais, fora um ajuste ou outro na cor ou na duração de uma cena, né? Então o primeiro foi aqui, logo na primeira aparição da Alice. A Alice, desde quando você construiu, a gente construiu, eu achava ela bem pequenininha em relação ao monstro. Claro que o monstro tem que ser muito grande, mas mesmo assim eu achava ela muito criancinha. A proporção dela, né? Ela não tava... Isso a gente sempre falou que precisava mexer, né? É porque ela já tem 18 anos, então ela é mais mulher, né? Passando, né, da adolescência para ser uma mulher. Isso, então tanto a pose quanto as proporções dela a gente não achava que estava 100%, né? E aí, com a nova versão, a gente aproveitou uma ilustração que a gente inseriu no livro e apenas coloriu. Então a gente tem aqui outra pose, né? E também uma alteração nas cores. Conforme chega o fogo, ela muda as tonalidades, né? Então ficou melhor inserida na cena, inclusive. E outra coisa que a gente tem mais liberdade para mexer no book trailer da Alice, que ao contrário do A Vida é uma Tarde de Chuva, que foi o anterior, esse tem um estilo mais cartoonizado, é uma coisa mais, né, solta. Então a gente pode alternar desenhos com imagens fotográficas, né? Não fica ruim, a gente pode abusar muito das cores. Então isso é uma liberdade que a gente tem no book trailer da Alice, porque segue o estilo. A segunda mudança foi o dragão, que era bem fofinho, né? Não era ameaçador. Percebemos isso e então procuramos um dragão que fosse mais... imponente, né? E que tivesse mais um ar de fantasia, né? Uma coisa mais... que desse mais uma dinâmica pro trailer, porque esse aqui ele só chegava e cuspia o fogo, mas ele é bem... as formas dele são mais... mesmo. Eu acho que nós éramos mais fofinhos também. Tem isso, né? Pode ser. E aí a nova versão do dragão ficou mais interessante, assim, combina mais com o ritmo do book trailer, né? A gente adicionou alguns outros efeitos. Eu acho muito essa parte de fogo. Eu também. E eu acho que assim emendou muito melhor para a cena seguinte, né? Do que o outro que só cuspia o fogo direto. E a última mudança foi em relação, é claro, à capa, né? Nós tínhamos a primeira capa da primeira edição e essa coisa de sincronizar o ritmo da música com as imagens que aparecem da capa. Então a gente queria manter isso também, que funcionou muito bem, né? E chamava atenção para a arte da capa, que a gente sempre gostou muito. Então esse efeito a gente teve que manter sincronizado certinho, mas agora com a capa nova. E aí ficou assim. Capa linda, com cores bem vivas, né? As cores estão mais fortes, né? A fonte mudou. E outra coisa que a gente fez também foi adicionar uma vinheta de fogo aqui na transição da capa para Alice inserida no cenário. E também avivamos um pouquinho as cores desse último frame, né? Para poder ficar mais condizente com a capa. Para combinar mais com a capa com as cores da capa nova. Então, com relação ao book trailer, foi isso que a gente fez, né? E aí vieram os quotes. Os quotes já são uma história completamente diferente, porque a gente meio que remodelou do zero. E há aí um ponto de divergência entre nós dois. Ah, sim, com certeza. Eu gosto das imagens desses quotes da primeira edição.
essa daí, né, essa imagem é muito legal, a imagem de Alice com James, mas nós conversamos assim, né, eu acho que eu queria mais as imagens, porque é claro que eu entendi, como você é designer, né, eu entendo perfeitamente, né, que as coisas realmente mudaram de 2015 para cá. Você acompanha, né, sobre o modo como fazer a combinação das cores, o que está pesado, o que está mais clean. E eu concordo que quando escolhemos os coats inicialmente, nós escolhemos passagens muito descritivas e passagens muito grandes. Não, sim, eu concordo, né? Eu também gosto desses coats, né? Desse estilo de coats. Ficou bem parecido com as revistas de rock que tinha antigamente, isso que né? É legal, mas... Pois é. Bem colorido, mas a primeira preocupação foi padronizar os tamanhos, porque as proporções deles são diferentes entre si. O esquema de cores está variando muito de um para o outro e isso é um consenso entre a gente que a gente escolheu realmente trechos muito grandes. Né? Concordo plenamente. Então, os novos coats ficaram bem bonitos. A gente sintetizou um pouquinho mais, a gente fez uma seleção, né, de novos coats e enxugou um pouquinho os que a gente já tinha definido. E a gente fez uma textura mais limpa, né? Todas as texturas são baseadas no fundo da capa e todos eles obedecem uma mesma proporção e o mesmo padrão de cores, né? E os textos são em menor quantidade. Acho que esse aqui é o que tem mais, né? Esse e esse. Sim, mas não chega a ser uma coisa tão... Mas não chega a poluir, absurda, né? Não fica uma coisa que não chama a atenção da pessoa se passar numa timeline, né? Que esses coaches têm que funcionar em todas as redes sociais. Sim, no Instagram, no Facebook. Nós precisamos pensar nisso também. Onde vão ser divulgados. Isso. A gente ainda vai arrumar um jeito de usar essas imagens, de fazer um outro esquema conjugando aí os trechos com as ilustrações. Não sei, eu né? acho que você está querendo... Isso é uma promessa, Não, mas vai dar certo. A gente vai conseguir fazer. Mas ficaram lindas, eu estou satisfeita, tá? Que bom, eu também estou. Bom, é isso. Com essas alterações a gente encerra esse grande lote de alterações que a gente tinha que fazer no nosso material de divulgação para mandar para a editora. E queremos encerrar falando uma novidade. A gente está indo para um festival de rock. Nada melhor, né? Para comemorar. Terminar esse trabalho de divulgação da segunda edição de Alice Black. E a gente agora vai para shows, vivenciar o que Alice vivenciou no livro, né? Aquela fila e os artistas lá no palco e toda aquela energia de todos juntos, pulando juntos, a parte teatral. Eu fico pensando muito de Alice entrando na Cidade Paraíso, conhecendo o Mestre dos Fantoches, as bandas que estavam lá. Nós vamos hoje vivenciar muitas cenas que nós criamos para o livro. É muito bacana contar isso para vocês. Já que a Alice foi escrita com base nas nossas influências, nas nossas vivências, tanto em cima do palco quanto na plateia, então nada mais justo do que a gente hoje comemorar no mesmo clima, né? Isso aí, isso aí.